Boa noite a todos, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estejam com vocês aí nas casas, nas residências, nas moradias. Tenho certeza que assim é para todos que seguem Jesus Cristo. A gente deseja que nesta quarta-feira, dia 10 de junho de 2020, 19 horas e 3 minutos, é esse o horário do início da nossa reunião do meio de semana, a gente deseja que sejamos muito abençoados na reciprocidade da comunhão. Então, nós aqui, vocês aí, mesmo à distância, virtualmente, a gente se une pelo Espírito de Deus. E é felicidade minha, como pastor, presidente, pastor titular da Igreja Batista Central de Petrópolis, poder lhes falar. Eu creio que pastor Denilson, que é meu parceiro aqui, compartilha dessa opinião. Não apenas nós dois, mas as outras pessoas que estão comigo, produzindo o culto online. Então, que a gente possa irmanar a mesma fé que temos e glorificar Jesus Cristo durante esse período aqui. Tá bem? Eu quero falar do telefone disponível para contato, aquelas pessoas que não são membros da igreja, principalmente a essas me dirijo. Se necessitarem da nossa ajuda para qualquer coisa, estamos a postos nesse número para atender você e ser útil. Queremos fazer alguma coisa a seu favor. É claro que os membros também podem se utilizar do número e ligar, embora possuam outros recursos. A gente destinou esse número de celular aí mais para as pessoas que não são aqui congregadas. Mas você que é da Batista Central também pode se valer dele. Uma outra coisa que a gente sempre ressalta aqui, a fim de lembrar, não é de forçar ou de constranger, mas é de lembrar, porque as pessoas perguntam, elas se esquecem, não sabem onde está, a fim de procurarem acharem, mostrar na tela a razão social da igreja, o número de CNPJ e também as contas bancárias a fim dos dízimos das ofertas serem depositados ou transferidos. Então, isso é voluntário, isso é da livre vontade das pessoas, inclusive membros. Sempre foi assim na IBCP e vai continuar sendo, mas agradecemos a todos que têm feito isso, têm contribuído, muito obrigado. Nossos compromissos estão em dia, por causa do Senhor provedor e também pelo uso que Ele faz das vidas de vocês. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, agradecemos-te por mais uma semana que transcorre. A gente está aqui confiante na graça, a gente está aqui dependendo da unção, a gente está aqui não para produzir de nós mesmos, nós estamos aqui para sermos veículos, instrumentos do Senhor. Queremos ser usados para abençoar, não para amaldiçoar. Queremos ser usados para edificar, não para destruir. Queremos ser usados para levar o bem de Deus às pessoas, não para entregar de nós mesmos qualquer coisa. Então, por favor, usa as nossas vidas e também desperta a mente, amacia o coração das pessoas, faz com que elas desejem ouvir de Ti, aprender de Ti, receber de Ti, obedecer a Ti. É isso que nós queremos. Em nome de Jesus, Senhor, consagramos a Ti tudo que vamos fazer. Oferecemos e queremos que seja o melhor para Tu receberes e as pessoas disso também aproveitarem. Em nome de Jesus, abençoa quem nos ouve, quem nos vê, que ainda não segue a Ti, Jesus. Pessoa que não tem certeza de si mesmo e da situação perante Ti. Nós queremos que essa pessoa receba da Tua parte uma direção, uma orientação, e ela possa então encontrar contigo. Em nome do próprio Cristo é que oro. Amém. Amém. Graças e paz, queridos. Vamos adorar ao Senhor. Essa canção tem uma mensagem de Deus para a sua vida. Você não está sozinho, você não está aí largado no meio de uma pandemia. O Senhor te guarda, o Senhor te protege, e nós podemos declarar com ousadia: estamos seguros no Senhor. Vamos entregar a Ele essa noite a nossa adoração, a nossa oração, porque Ele é digno de toda confiança. Você pode confiar nas promessas do Senhor. Amém? Aleluia.
nessa noite a palavra do Senhor sobre a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar mais um louvor ao Senhor, declarando a nossa confiança. Eu gosto dessas canções que nos motivam, né? Nos fazem lembrar de quem somos, a quem pertencemos, do tamanho do Deus que nós servimos, a quem nós servimos. Né? Às vezes o que precisa mudar não é o Senhor, é a nossa visão, a nossa fé, aquilo que nós cremos, entendemos da sua palavra, né? Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Aleluia, Senhor. Te entregamos esse louvor, essa adoração, Pai, a declaração da nossa fé, e pedimos agora que o Senhor fale nos nossos corações, que o Seu Espírito Santo esteja ministrando a Tua palavra em nós, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. É isso. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. E nesse momento da pregação, creio que justamente vamos conseguir encaixar a palavra com a música. Porque o texto que escolhi está lá no livro de Êxodo, capítulo 13, versículos 21 e 22. Vamos ler juntos? Êxodo, livro de Êxodo, que é o segundo livro do Antigo Testamento, portanto, de toda a Bíblia, capítulo 13, versículos 21 e 22. Onde diz assim, versículo 21. O Senhor ia adiante deles, do povo de Israel, após terem saído do Egito, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Versículo 22. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Bem, esses dois versículos. Se a gente observar a história do povo de Israel, nós vemos como a saída do Egito tipificou a redenção. Não apenas a saída do Egito, mas a caminhada no deserto também. Porque Israel tinha a condição de pecador, da mesma maneira como eu e você na nossa história de vida junto ao Cristo. E porque ele tinha a condição de pecador, Israel necessitava de um Salvador. Esse Salvador a gente vê tipificado no Cordeiro Pascal que foi imolado. Bem, mas Israel não tinha apenas a condição de pecador, tinha a condição também de prisioneiro. Estava lá cativo na terra do Egito, debaixo do poder de Faraó e de seus oficiais. E porque Israel era prisioneiro, Israel necessitava de um libertador. E da mesma maneira como a gente vê o Cordeiro Pascal tipificando Jesus Cristo como Salvador, a gente vê o mar tipificando a separação da libertação que precisava existir para Israel. Porque foi só ali, através da travessia do mar, que Israel ficou, de fato, liberto do poder dos exércitos de Faraó e do próprio Faraó. Mas Israel também tinha a condição não apenas de pecador e prisioneiro, mas tinha a condição também de peregrino, porque ele estava iniciando uma jornada até certo ponto desconhecido. E por ser peregrino, Israel necessitava de um guia. E esse guia a gente vê na tipificação através da nuvem que se movia. Então, tanto o Cordeiro Pascal representava a salvação, como o mar, a libertação em razão da separação que houve do poder do inimigo, e assim a nuvem, da qual a gente leu aqui em Êxodo capítulo 13, representava a direção
de que Israel necessitava. Então, tudo isso nos remete à história da salvação. A história da salvação, do ponto de vista bíblico, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento e até os nossos dias, alcançando a minha vida e a sua também. E essa coluna de nuvem aí, e de fogo, o que ela representava? A gente acabou de ler em Êxodo capítulo 13, o texto com o qual iniciamos essa palavra. Ela representava a direção. A coluna de nuvem, a coluna de fogo, tinha a ver com aquilo que deveria guiar o povo de Israel na direção da terra prometida. E esse aparecimento da nuvem marcou um tempo crítico na história do povo ali. Por que eu digo que marcou um tempo crítico? Quando a nuvem apareceu, era porque as coisas iriam mudar. Iriam mudar em que sentido? Observe comigo Êxodo capítulo 13, versículo 20. Então, o versículo anterior àqueles que eu li no início. Êxodo capítulo 13, versículo 20. Quando diz assim, que os israelitas partiram de Sucote, Sucote dentro do Egito, e acamparam em Etã, também ali, praticamente dentro da terra do Egito. E aí quero que você anote o finalzinho do versículo 20. A entrada do deserto. Eles partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, e Etã estava à entrada do deserto. Nós poderíamos dizer, com base em evidências, que até então a iniciativa foi do povo. Eles saíram de onde se encontravam e partiram seguindo por uma estrada conhecida. Vamos dizer assim que não sentiram necessidade de um guia sobrenatural, porque era um caminho já sabido, uma estrada calçada. E por ali eles foram, até que essa estrada acabou. E a partir de então, o que se estendia na frente deles era o deserto. E junto com o deserto, o mar também. Então, uma coisa é você seguir por onde já sabe, por onde conhece, por onde a rota é experimentada. Outra coisa é você chegar ao fim e, então, ter que enfrentar adiante uma condição que desconhece. E esse texto de Êxodo capítulo 13, versículo 20, quando diz ali no finalzinho, a entrada do deserto, é para salientar uma necessidade que passou a existir de maneira imperiosa. Bem, enquanto Israel andava por essa estrada bem batida aos olhos dos homens, ele não precisou de guia, porque o caminho era conhecido. Mas a entrada no deserto significou uma mudança. Veja aí o capítulo 13 mesmo, e de novo o versículo 21 que a gente leu no início. Então, Êxodo 13, 21. Diz que o Senhor ia diante deles. Ora, e por que isso? Que o Senhor ia diante deles. Por que justamente aqui, nesse versículo 21, quando antes, no 20, creio que foi isso, né? A gente leu, fala que eles partiram de Sucote e entraram em Etã. Por que diz no 21 que o Senhor ia diante deles? Qual o porquê disso? Qual é a necessidade disso? É porque o fim da estrada conhecida, a entrada no deserto, um lugar por onde nunca se passou antes e que não tem caminho aberto, significa o fim da autossuficiência. Isso, simbolicamente, é o que acontece. Alguém já disse que o fim do homem é a oportunidade de Deus. Infelizmente, observamos que muitas pessoas, até mesmo cristãos, preferem andar pelo já sabido, preferem continuar a experimentar aquilo que é seguro, porque conhecido deles, do que aventurar-se no deserto, mesmo com a companhia de Deus. A gente sabe dessas histórias, até mesmo no nosso meio, como as pessoas encontram e preferem algo confortável para si mesmas. E eu diria até que essa coisa de aventurar-se com Deus nos desertos perigosos da vida, aliás, para o cristão, de acordo com o Apocalipse, é um deserto só, onde estamos protegidos pelo Senhor. A mulher lá de Apocalipse capítulo 13, se não me engano,
E o deserto significa um lugar à parte das influências deste mundo, influências perniciosas, influências agressivas deste mundo. Há muita gente que prefere se refugiar no conhecido, e ficar andando sempre pela estrada já batida, aberta por mãos humanas, do que propriamente se lançar junto com Deus na direção de um desconhecido. Mas quando Deus está presente, e quando Deus está guiando, que nem representado pela coluna de nuvem e pela coluna de fogo, então essa é a oportunidade, melhor do que isso, é o privilégio da gente ter uma experiência gloriosa com o Senhor nas nossas vidas. Há muita gente que rejeita o caminho de fé, e prefere a estrada mais fácil de andar pelo conhecido. Mas esse não é o convite do Senhor. Nós vemos aqui como Deus estava lá, presente na nuvem, em Êxodo capítulo 13, versículo 21. Eu digo para você que é necessário dar o primeiro passo quando a estrada conhecida termina. Isso é uma mensagem de todas as Escrituras, além do já conhecido. Ou seja, quando a gente não tem mais o conhecimento e a sabedoria do que há de ser, de como vai ser, porque o convite é justamente para entrar na fé com o Senhor e deixar Ele guiar. É necessário dar esse primeiro passo e avançar. E é aqui que o homem tem o privilégio de começar essa aventura. E aventura sobrenatural, aventura superior, aventura extraordinária, aventura celestial ao lado do seu Criador. Bem, nós sabemos que os heróis da fé, todos esses andaram por esse caminho, Não só isso, eu poderia agora, e vou fazer isso, lembrar de uma passagem de Jesus em Lucas capítulo 5, versículo 4, vai aparecer aí na sua tela, Lucas capítulo 5, versículo 4, em que Jesus mandou Pedro e os outros pescadores se aventurarem no lugar mais fundo daquele lago onde se encontrava pescando. Diz assim Lucas 5, 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. E aí o versículo 6 adiante nos traz o resultado da obediência a esse mandamento de Jesus. Lucas 5, 6 diz o seguinte, que fazendo isso, eles apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Sabe o que significa? Somente aqueles que se aventuram nas profundezas da vontade de Deus conseguem experimentar a alegria do sucesso retumbante. É isso que significa. Jesus disse para eles, vão para o desconhecido, vão para onde vocês ainda não foram, arrisquem em meu nome, e deixem que eu os guie com a minha palavra. E dessa maneira, quando fizeram assim, a Bíblia diz que eles conseguiram tanta quantidade de peixe, está aí no versículo 6, que as redes deles começaram a se romper. Que gloriosa experiência, Bem, mas vamos voltar ao texto de Êxodo. A gente vê aqui como Israel parece que foi apanhado numa armadilha, tinha o deserto pela frente e após o deserto o mar e o exército de Faraó por trás. E é aqui que a gente encontra a segunda obra real de efeito da coluna de nuvem e de fogo. O que diz aí o texto? Em Êxodo 14, versículos 19 e 20. Leia comigo aí Êxodo 14, 19 e 20. Diz assim, versículo 19. Então, o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Anjo de Deus, e anjo aí com A maiúsculo. Então, imagine e conclua quem pode ser tipificado aí. É claro que é o Senhor Jesus Cristo. Aí o versículo 19 continua dizendo, também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. A coluna de nuvem ia na frente do povo de Israel, mas nesse momento aqui, ela se retirou da frente e passou para trás. Da mesma maneira como o anjo do Senhor fez a mesma coisa. Aí vem o versículo 20.
Versículo 20. Ia a coluna de nuvem e de fogo, ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que, durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar. E aí? Aí que a nuvem, que era a direção, quando saiu da frente e passou para de trás deles, tornou-se um guarda, tornou-se uma proteção para Israel. Olha que dupla função que obra, né, tanto de uma coisa como de outra. Antes, na frente. Então ela servia de direção, servia para guiar. Depois, quando aconteceu a necessidade, ela passou para trás, se tornou guarda, se tornou proteção. Isso significa, e entre os dois exércitos se colocou, o exército de Israel e o exército de Faraó. Isso significa que a questão aí, a inimizade, a adversidade, a batalha, já não seria e não era mais entre os israelitas e os egípcios, mas era entre Jeová e Faraó. Se há uma segurança de que eu necessito e você também necessita, é saber que Deus se colocou entre mim, você e os nossos inimigos. A partir do momento em que a gente foi tirado do império das trevas, a gente foi removido de lá e trazido para o amor de Deus, Ele próprio, o Senhor, se colocou entre nós e os nossos adversários do passado. Nós poderíamos listar quais são eles, os que você já sabe, conhece, se não, fique aqui sabendo: Satanás, o inimigo das nossas almas, a carne, que é a tendência pecaminosa que existe em nós, o próprio eu, egoísta e autossuficiente, o mundo que tanto nos perturba e incomoda, querendo que sigamos nos seus passos. Deus se colocou entre eles e os egípcios, como se coloca entre nós e os nossos inimigos também. Uma coisa é você ter a redenção sentindo uma certa incerteza em relação a isso. Não produz grande alegria, mas sim pouca alegria. Outra coisa é você experimentar a redenção com segurança, sabendo que o seu Deus batalha pela sua causa de fé. E foi isso que aconteceu ali. E junto com a direção, que era a primeira função da coluna de nuvem de fogo, nós vemos aqui também como havia necessidade de uma proteção, de uma guarda, e foi isso que aconteceu. Eu lembro do Salmo 23, versículo 4, onde Davi falou assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ora, da mesma maneira como a nuvem, ela serviu de guia e depois de proteção, Davi exclamou que Deus tinha um cajado que servia de direção e, ao mesmo tempo, ele tinha um bordão que protegia, que cuidava para que inimigos das ovelhas não se aproximassem. Então, essa é sempre a dupla função do Senhor em nossas vidas, quando Ele está a nos guiar, mas também a nos proteger. Bem, Israel experimentou, esses dois aspectos na sua viagem. A nuvem direcionava para onde ir, mas a nuvem também protegia o povo. Gente, Salmo de número 34, versículo 7. Quem é que sabe de cor aí? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E os protege, cuidando deles e libertando-os dos perigos quando há a necessidade, assim como fez com Israel. Êxodo 13, 21. Vamos voltar nesse versículo aí, do capítulo 13, versículo 21 de Êxodo. O Senhor ia adiante deles. Guarde isso aí, o Senhor ia adiante deles. E, na verdade, Israel tinha 2 guias no deserto. Mas não eram só a coluna de nuvem e a coluna de fogo? Não eram só de dia, era de nuvem, e à noite era de fogo? Não, Israel tinha outro guia pelo deserto, era mais de um. Não era só a coluna de nuvem e a coluna de fogo, mas era outro. Bem, essa coluna de nuvem e de fogo, com certeza é um símbolo do Espírito Santo. E o outro guia? O outro guia a gente encontra num texto mais à frente, está lá em Números,
abra sua Bíblia aí, ou então leia junto comigo, Números capítulo 10, versículos 1 a 3. Veja lá, Números capítulo 10, versículos 1 a 3. Posso ler? Versículo 1. O Senhor disse a Moisés, versículo 2, faça 2 trombetas de prata batida. Elas serão usadas por você para convocar a congregação e para dar o sinal de partida dos arraiais. Então, para que as 2 trombetas de prata batida serviam? Para convocar a congregação e para dar o sinal de partida dos arraiais. Sinal de partida. Ou seja, para eles levantarem acampamento e seguirem adiante. Versículo 3. Números, 10, 3. Quando tocarem as 2 trombetas, toda a congregação se ajuntará a você à porta da tenda do encontro. Ora, quais eram os 2 guias? Um guia era celestial, estava nas alturas, era a coluna de nuvem e a coluna de fogo. E o outro guia era terrestre, eram as 2 trombetas de prata. E vejam que elas eram feitas de uma só peça de prata. Prata batida. E dessa prata batida, que era única, surgiam 2 trombetas. Gente, para o olho e ouvido daqueles que veem e que escutam, essa realidade das trombetas contém uma mensagem maravilhosa. Uma mensagem maravilhosa. Israel era guiado não apenas pela coluna de nuvem de fogo, mas era guiado também pelo soar das trombetas. Israel tinha que permanecer parado, enquanto a nuvem não se movia. Certo? Isso aí a gente já aprendeu. Ao mesmo tempo, Israel tinha de caminhar com o movimento da nuvem. Bem, num sentido real, o cristão ele tem 2 guias semelhantes, que se parecem ou são identificados da mesma maneira como a coluna de nuvem e de fogo, por um lado, e as 2 trombetas do outro. Quais são esses 2 guias que o cristão possui na sua experiência com Deus? Vou lhe dizer, o Espírito do Senhor e a palavra do Senhor. Esses são os 2 guias na minha e na sua experiência. Vou lhe perguntar uma coisa e você vai relacionar comigo. Essas 2 trombetas de prata, feitas de uma única peça, que era batida, não lembra você o Antigo e o Novo Testamento? Porque a Bíblia Sagrada, a verdade é uma só, mas ela tem 2 partes, 2 conteúdos. Um conhecido como Antigo Testamento e o outro como o Novo Testamento. Os 2 guias do Antigo Testamento, aí relacionados, listados na história do povo de Israel, que eram a coluna de nuvem e de fogo e as 2 trombetas, eles tinham que andar sincronizados, certo? Um não podia funcionar sem estar relacionado e harmonizado com o outro. Lembre, as trombetas precisavam tocar quando era para dar partida do acampamento, quando era para o arraial se levantar e seguir viagem. Ora, e isso tinha que acontecer em sincronia com a nuvem, porque a nuvem tinha que se mover. Se a nuvem se movia, então as trombetas tocavam. Se as trombetas tocavam, era porque a nuvem havia se movido. Da mesma forma, na nossa experiência neotestamentária, as 2 coisas, o Espírito do Senhor e a palavra do Senhor, andam juntos, andam de forma harmônica, andam de forma sincronizada. E não pode ser diferente. Infelizmente, existem pessoas que observam mais o Espírito e destacam mais o Espírito nas suas vidas de fé e, ao mesmo tempo, menosprezam a palavra. É gente que diz que se declara, conduzida pelo Espírito Santo através de impressões e sentimentos, etc. Gente que parece andar sempre à frente dos outros cristãos comuns.
gente que, através da contemplação, pode se atualizar diariamente com o mover de Deus, etc., enquanto os outros cristãos ficam atrasados, porque dependem de um livro escrito há mais de 2000 anos atrás, e etc., etc. Ora, gente que privilegia o Espírito, é como se naquele tempo ficassem olhando só para a nuvem, né? E a nuvem está parada, a nuvem se moveu. Se a nuvem está parada, ou se a nuvem se moveu, e não prestassem atenção nas trombetas. Quando Deus dizia para Israel ficar atento ao soar das trombetas. E isso é uma coisa que eu tenho que cuidar, e você também parece não, tem que cuidar, né? Inclusive, a gente é exortado a se precaver contra espíritos de falsos profetas. Está lá em 1 João 4:1. Quero ler com você 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos, para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Isso quer dizer que só na Bíblia, só na palavra de Deus, só no soar das duas trombetas, o Antigo e o Novo Testamento, que a gente pode provar os Espíritos, pode saber se isso está certo, se isso está errado, se isso é bom, se isso é mal, se isso agrada a Deus, se isso não agrada a Deus. Então, quando a pessoa privilegia o Espírito, mas despreza a palavra, quando a pessoa olha só para a coluna de nuvem de fogo, mas não atenta o ouvido para as trombetas de prata, isso significa um prejuízo enorme na vida dessa pessoa. Por outro lado, nós somos informados, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, veja aí, leia junto comigo, aparecendo aí na tarja, né? 2 Coríntios 3, 6, diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sabe o que isso significa? Significa tocar as trombetas, fazer soar as trombetas, ou ficar prestando só atenção nas trombetas, e sem se importar com a nuvem. Se a nuvem está parada, você está se movendo. Quando você só dá atenção à letra, né, só concentra na Escritura, só quer saber do que está escrito, e você não presta atenção no mover do Espírito Santo dentro da sua vida, significa que você vai ficar com uma letra morta. Que a letra vai matar o Espírito, se é que assim eu posso falar. Porque o Espírito é necessário. O Espírito tem que se mover, da mesma maneira como a palavra falar, a fim de que você e eu sejamos guiados, certo? É muito perigoso manejar, ainda que seja bem, a palavra sem ter o Espírito. Como também é muito errado magnificar o Espírito sem considerar a palavra, porque as duas coisas, esses dois guias da vida cristã, andam sincronizados de acordo com o conselho do Senhor. Achar que a nuvem se moveu, né, que a nuvem adiantou e que tem que seguir a nuvem sem ter percebido, sem ter escutado o som das trombetas, sem ter consultado a palavra do Senhor, sem ter ido verificar nas Escrituras se aquilo é certo ou se aquilo não é certo, é um risco muito grande e, com certeza, um erro fatal. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O que diz aí? Ainda nesse contexto, né, de como o Espírito de Deus é importante para a minha vida e para a sua vida. Da mesma maneira como a palavra do Senhor. 1 Coríntios 2,14, versículo 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isso significa o quê? Que manejar a palavra sem o concurso do Espírito, desprezando o Espírito de Deus, é fatal. Porque as coisas de Deus, a palavra do Senhor, se discerne espiritualmente, se discerne através do Espírito de Deus, se compreende por meio do Espírito de Deus. Jesus Cristo falou, né, que Ele enviaria o Espírito, e o Espírito faria lembrar a mim e a você o que Ele tinha dito, nos faria compreender o que Ele falou e assim aceitar e
obedecer. Essa semelhança entre a coluna de nuvem de fogo e o Espírito Santo é extraordinária, né? Você vê que a coluna não foi liberada, a coluna não apareceu para eles até que Israel fosse libertado do Egito. Israel foi libertado do Egito, depois que Israel foi libertado do Egito, é que a coluna aparece aí no texto. E essa também é a ordem do Novo Testamento. O que aconteceu na história do Novo Testamento, ali nos Evangelhos, e que a gente sabe muito bem? Primeiro, a morte do Senhor Jesus Cristo, né, e a sua ressurreição e ascensão. E essa morte dele, ressurreição e ascensão, tipificadas, né, na história dos judeus, na Páscoa, quando eles ainda estavam no Egito, o cordeiro que foi imolado, e também na travessia do Mar Vermelho, por tudo aquilo que isso representou. Bem, e só depois, então, é que o texto diz que houve, o texto do Novo Testamento, é que houve a descida pública do Espírito Santo. Então, lá atrás também, só depois é que a coluna de nuvem e de fogo apareceu, tipificando o Espírito Santo como um guia que vai direcionar e que direciona a minha vida e a sua. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 e 2. Vamos ler? 1 Coríntios 10, 1 e 2, Paulo falando? Diz assim no versículo 1, ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos eles estiveram sob a nuvem e todos eles passaram sobre o mar. Nuvem, mar, nuvem. Versículo 2, e todos em Moisés foram batizados, todos foram batizados, tanto na nuvem como no mar. E essa é uma circunstância que nos ensina muito acerca da posição tripla da bênção de Deus através do seu Espírito nas nossas vidas. Então, Deus, através do seu Espírito, nessa questão tripla, né, de entendimento, Ele é por nós. Através do seu Espírito, Ele é por nós. Não apenas Ele é por nós, mas através do seu Espírito, Ele está conosco, né? E através do seu Espírito, Ele está em nós, Ele está em mim e em você. É por nós, conosco e em nós. Essa é a obra do Espírito de Deus. Então, vou exemplificar aqui, lembrando para você. Enquanto eles caminhavam pelo deserto, os israelitas, a nuvem é adiante deles. Aliás, no Mar Vermelho, né? Começando pela ordem. Né? No Mar Vermelho, a nuvem, a coluna permaneceu entre eles e os seus inimigos. Lembra aí do texto que a nuvem estava adiante e de diante passou para trás para se tornar uma proteção na vida deles, ou seja, garantir por eles a não aproximação do exército inimigo. Isso no Mar Vermelho. Na caminhada do deserto, enquanto eles caminhavam pelo deserto, a coluna ia adiante deles procurando um lugar de descanso. Ou seja, a coluna estava com eles. Se antes do Mar Vermelho, Deus, através do seu Espírito, atuou por eles, a favor deles, contra os adversários, agora na caminhada pelo deserto, Deus estava atuando junto com eles, estava atuando adiante deles. Por fim, no tabernáculo, mais adiante, na história dos hebreus, dos judeus, a nuvem pousou sobre eles, a glória de Deus desceu e habitou junto com eles ali naquele tempo. E isso ilustra muito bem no Antigo Testamento a condição alcançada pelos crentes do Novo Testamento. Porque Deus é por nós, através do seu Espírito Santo, quando, na condição de Pai Criador, nos deu o Filho unigênito. Em João 3,16 está escrito, porque Deus, o Criador, Deus o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, Deus por nós, Ele deu o seu Filho unigênito para o seu Filho unigênito se interpor entre nós e a condenação do nosso pecado, se interpor entre nós e aquele que exigia a morte como cumprimento da lei de Deus lá atrás, o próprio Satanás. Então Deus se pôs entre nós e o nosso adversário, né, a oferecer o seu Filho unigênito. Lembra da coluna
de nuvem de fogo, né? Lá atrás, que saiu da frente, ou seja, e foi para trás. Bem, não apenas isso, mas no Novo Testamento, nós vemos Deus conosco, Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 6, diz que Jesus Cristo não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Então é Deus conosco, através do Filho unigênito. Isso lembra quando a coluna de nuvem e de fogo, na caminhada pelo deserto, ia acima deles, né? ia ali garantindo a caminhada com a segurança. E por fim, Deus em nós, através do seu Espírito Santo, que nós recebemos como Espírito da adoção. Bem, isso tudo, essas figuras maravilhosas de Deus, todas elas concluem, né, para os propósitos do Senhor na nossa vida. Eu também tenho uma coluna de nuvem e de fogo na minha vida a guiar, a dirigir, é o Espírito Santo de Deus. Eu também tenho, não apenas o Espírito Santo de Deus na minha vida, mas eu tenho a palavra do Senhor, como aquelas duas trombetas, elas tocavam, elas soavam, dizendo quando os israelitas deveriam sair da sua posição e caminhar adiante. Essas são bênçãos que nós temos recebido através da fé em Jesus Cristo. E eu queria que você glorificasse a Deus pelo Espírito do Senhor. Queria que você glorificasse a Deus não apenas pela nuvem e pelo fogo que representam o Espírito de Deus, mas queria que você glorificasse ao Senhor também pela sua palavra escrita. E essa é a garantia que eu tenho, é a garantia que você tem. Quando a Bíblia concorda com o Espírito, quando o Espírito concorda com a Bíblia, e sempre eles estão em harmonia, então podemos ter segurança, podemos ter alegria de que estamos sendo bem guiados e que o nosso futuro vai ser um futuro de eterna glória na presença de Deus. O Senhor me abençoe e abençoe você também. Vamos orar? Deus, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado porque nós temos um Salvador, muito obrigado porque nós temos um Libertador e muito obrigado porque nós temos um guia. Quando estávamos e éramos pecadores, o Senhor providenciou Jesus, o Cordeiro Pascal, que foi imolado a meu favor e a favor de todos os meus irmãos. Quando nós éramos prisioneiros do pecado e da morte, o Senhor providenciou um libertador, o Senhor criou uma separação entre nós e o nosso passado. E o mar vermelho tipificou muito bem isso. Muito obrigado porque no deserto das aventuras com o Senhor providenciou uma nuvem que guia, uma nuvem que é o Espírito do Senhor. Muito mais do que uma nuvem, porque nuvem era o que representava o Espírito lá atrás. O Senhor providenciou alguém, o Senhor providenciou uma pessoa, o Senhor providenciou a si mesmo, para de dentro para fora de nós, nos orientar a fim de sabermos o que fazer. Mas não é só isso, o Senhor conferiu as trombetas de prata, o Senhor conferiu o Antigo e o Novo Testamento, para através da palavra escrita, a palavra inspirada, a palavra dirigida por Ti mesmo, nós pudéssemos saber, nós pudéssemos autenticar, e nós pudéssemos conferir, e nós pudéssemos nos assegurar das verdades de Deus que vem através do Espírito de forma genuína. Então, muito obrigado por isso. Nós não estamos sós. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o Senhor verdadeiramente está conosco, através do Teu Espírito Santo, que a gente sente se mexer e se mover dentro das nossas vidas. Muito obrigado. Muito obrigado pela Tua Escritura. Muito obrigado pela Tua revelação. Muito obrigado pela segurança que ela nos traz. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida.
carvalhos de justiça. Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor Está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente Exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem Carvalhos de justiça. Deus está te chamando a dar o primeiro passo além do lugar onde a estrada termina. Sabe aquela estrada? Conhecida, batida, trilhada, na qual você anda com segurança. Então, se quer aventurar-se gloriosamente com o Senhor, há uma nuvem, há um fogo para guiar você, para instruir você, para conduzir você. Não somente isso, existem duas trombetas soando o tempo todo: o Antigo e o Novo Testamento, a Bíblia Sagrada por inteiro, para também funcionarem como guias seguros para o seu futuro. Então, prefira o deserto. Às vezes, soa como algo assustador, né? Mas deserto significa lugar de esconderijo, onde Deus protege você. Deserto aí é o contrário do mundo. O mundo onde a agitação, uma agitação do mal prevalece, onde o pecado ele multiplica, onde a opressão das pessoas umas contra as outras é grande. Deus quer fazer você ficar longe disso tudo, não ser influência no seu local de relacionamentos, como família, como trabalho, como faculdade. Não é isso, mas deserto no sentido de se afastar e não pactuar com tudo aquilo que é errado e tudo aquilo que é pecaminoso nesse mundo que a gente conhece. Pois sim, Deus quer mudar você, Deus quer transformar a sua história, mas é preciso que você acredite nele, você creia. Se você der o passo de fé, ele vai estar ali para ir adiante de você, para guiar você, para direcionar você, não apenas isso, mas para proteger você contra todos os inimigos que ficarem para trás, porque você deixou de fornecer a eles base para lhe atacarem. Agora eles vão querer lhe perseguir, mas por outro motivo, porque você bandeou para o outro lado, o lado de Deus, o lado da confiança no Senhor. Eu quero lhe desafiar a tomar essa atitude, uma atitude diferente da até hoje assumida pela sua vida. Vamos fazer assim? Vamos confiar em Deus, vamos acreditar nas promessas dele contidas nas Escrituras. Vamos desejar que o Espírito Santo esteja dentro de nós e cresça na minha vida, na sua vida, a fim de que tudo isso seja possível. Quero orar pela sua vida. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu peço a Ti
e fortaleças as vidas daqueles que já estão cansados da mesmice que eu aqui a ela me refiro como sendo a falta de resultados de alegria, a falta de resultados felizes, a falta de resultados satisfatórios, ou seja, a ausência daquele senso de realização, de produtividade que dá sentido à existência, que vem do próprio Deus. Senhor, eu peço a Ti que removas das vidas dessas pessoas os impedimentos com que elas lidam, a fim de que possam liberarem para si mesmas um outro caminho, um caminho diferente. Eu tenho certeza que no deserto para onde o Senhor as convida, o deserto onde os recursos humanos eles se extinguem, o deserto onde é preciso confiar inteiramente no Senhor, depender totalmente da Tua graça, eu tenho certeza que nesse deserto o Senhor vai preparar-lhes uma mesa abundante, uma mesa farta, uma mesa de satisfação, uma mesa de felicidade como nunca antes, porque Tu vais estar adiante deles. É assim que eu rogo. Oh Deus, não apenas que essa coluna de nuvem, essa coluna de fogo se façam muito presentes na vida dessas pessoas, mas que as trombetas de prata soem também, que as Tuas Escrituras, todas elas, a Bíblia por inteiro, se faça ouvir, se faça sentir, se faça praticar em todos os que me ouvem nesse momento. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Não sei se eu já falei sobre isso no início, a respeito do telefone que aparece sempre para o contato daqueles que precisam da nossa ajuda, e as informações bancárias da igreja para você que desejar contribuir, está bem? Se quiser nosso auxílio, ligue. Se você está se rendendo a Jesus Cristo e o querendo como seu Salvador, queremos também poder dar conselhos, poder lhe orientar. Tá bem? Conte conosco, ligue, faça contato, que a gente vai ficar muito alegre e muito feliz. Uma boa noite de quarta-feira para você, que a quinta seja abençoada, o restante da semana. Vamos ter fé, tudo isso vai passar, a gente vai sair do outro lado, vai vencer. O Espírito do Senhor está conosco, Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Grande abraço, tudo de bom. Ele nos ungiu para pregar